O Quem Faz Lá de hoje é diretamente de Miami, uma vista maravilhosa aqui, e eu tô aqui do lado do Fernando Cariello, que é uma pessoa sensacional, que tem uma história incrível, que eu tenho certeza que você, empresário, executivo, que vai conhecer essa história agora, com certeza não só vai se inspirar, mas vai entender como o seu movimento pode acontecer também. Fernando, muito obrigada pelo seu tempo aqui, por nos receber tão bem como você recebeu, por abrir as portas e também parabéns pela sua história. Eu tenho certeza que vai ser incrível ter você aqui no nosso podcast. Obrigado a você, obrigado por ter vindo. Então, ter me convidado para fazer parte desse programa. Muito feliz em estar aqui mesmo. Fernando, eu sempre começo com uma pergunta para entender quem é o Fernando e o que o Fernando faz aqui em Miami. Essa é comprida, né? Uhum. Vamos lá, eu nasci no Rio de Janeiro, né, há muitos anos atrás, muitas primaveras atrás, e eu me formei em letras na Universidade do Rio de Janeiro. Eu sempre achei que ia morar fora do Brasil, mas eu sempre achei que ia para a Europa. E houve um convite para eu morar no Equador. Então, a minha primeira saída do Brasil, minha primeira exportação de mim mesmo foi para morar no Equador. Quando eu voltei do Equador, eu vi que não tinha mais espaço, eu não encaixava mais na vida somente de Brasil. E eu comecei a trabalhar para uma empresa de construção, a Odebrecht. Eu fui trabalhar depois do Equador na mineração de diamante em Angola. Eu fiquei em Angola depois de 5 anos. Eu morei na Colômbia também, 1 ano na Colômbia. E eu voltei ao Brasil quando meu filho nasceu. Passei 1 ano e pouco no Brasil. Foi quando a empresa para quem eu trabalhava abriu um escritório em Boston, me convidou para trabalhar em Boston. Então eu fui para Boston trabalhar numa empresa de tecnologia brasileira para fazer um projeto muito grande, né? E eu fui isso em 99 e eu fiquei em Boston até 2004, vendendo tecnologia brasileira nos Estados Unidos. Eu achei que esse era um negócio muito interessante. Na época ninguém estava fazendo isso, ninguém acreditava que pudesse ter tecnologia brasileira para cá. Só que eu achei que Boston fica muito longe do Brasil e eu resolvi ir morar em Miami. Que quando eu vim para Miami disseram que eu estava me aposentando, né? Porque em Miami não tinha tecnologia, ainda mais, né? Tem o que fazer. E eu acreditei que seria uma boa plataforma de lançamento de tecnologia brasileira para os Estados Unidos. E para Miami em 2004, montei o que na época eu chamei de consultoria, de apoiar empresas brasileiras para os Estados Unidos. Fiz um trabalho de venda internacional de tecnologia para outras empresas e montei minha própria empresa em 2006 para fazer esse apoio de transformação de empresas de tecnologia. Montei, junto com o sócio, uma incubadora de empresas de tecnologia para fazer um serviço que pouca gente está fazendo, que é o back-office da empresa. Ajudar a empresa a montar, vou incorporar uma LLC em Delaware. Ninguém sabe o que é LLC, ninguém sabe onde é Delaware, para que fazer isso. A gente focou no mercado de empresas de tecnologia mesmo. Tá? Então, hoje nós temos uma operação na Cubostart de mais de 130 empresas de tecnologia, nem todas brasileiras, algumas da América Latina também, que a gente faz a operação da empresa de back-office aqui. Em 2018, eu montei, junto com um sócio argentino, uma aceleradora de empresas para ajudar a entrar no mercado americano. Essa aceleradora de empresas a gente vendeu para um investidor aqui de Miami, que era chamado Base Miami. Hoje é a operação do Manatec. Então, hoje eu tenho, no meu dia a dia, é a Cubostart, que é a nossa incubadora de empresas, e fazer mentorias de internacionalização de empresas para as imersões que acontecem em Miami do Manatec. Sensacional, Fernando. Acho que toda essa trajetória também, uma coisa que me chamou muita atenção aqui nos bastidores, é o quanto você foi aprendendo, o quanto você foi vivendo a cultura e foi transformando isso no seu dia a dia também, né? Eu vou entrar nesses detalhes com você ainda, mas eu queria que você me contasse, né? Você falou assim, olha, eu sempre pensei que eu sairia do Brasil. Por quê? O que você estava buscando? Além da mulher que leu a minha mão, disse que eu viajar muito, Olha. eu já muito cedo comecei a aprender línguas, né? Então, com 10 anos de idade, eu comecei a aprender inglês. E aos 13 anos, resolvi aprender alemão. Não sei por que alemão, achei que era legal. Então, quando me formei na faculdade, eu já falava 5 ou 6 línguas. Então, eu achava que, falando tantas línguas, eu tinha que viajar mesmo. Tinha que ir para o exterior. Eu cheguei a ter a certificação para fazer a faculdade na Alemanha. Né? Eu já não sei falar mais alemão, está esquecido. Mas, então, eu sempre achei que eu ia trabalhar internacionalmente porque eu falava várias línguas. Essa foi a ideia, né, de admirar a cultura, entender a cultura do outro lado, né? Eu sempre fui curioso,
né, de culturas alheias, né, e as línguas trazem essa característica de você entender mais facilmente a cultura do outro. Né? Uhum. Então, quando você fala alemão, você entende a cabeça do alemão. Quando você fala inglês, você entende a cabeça do inglês, do americano, muito mais fácil. Você tem uma forma de você absorver a cultura de cada país falando a língua local. Com certeza. E quando você fala, né, você faz essa saída, essa transição de um país para o outro e vai vivendo outras culturas, o que você percebeu em características suas enquanto brasileiro que te ajudaram? Depois vou perguntar as que não te ajudaram também. Uma coisa que a gente sempre fala, né, a capacidade de adaptação, o brasileiro é muito adaptável, né? Isso às vezes é uma faca de dois gumes, né? A capacidade de adaptar é muito importante num pedaço, mas você tem que adaptar sem perder a essência. Então é muito difícil esse processo. Então, quando eu lembro e quando eu fui morar nos países que eu estive, né, quando eu vim morar nos Estados Unidos, eu achei mais, os Estados Unidos vai ser muito mais fácil, porque é uma cultura que eu já conheço, falo inglês, né? A gente vê os filmes, a gente acompanha tudo na televisão, a vida americana é muito presente no Brasil. Eu achei que ia ser muito mais fácil do que foi, na verdade. A minha adaptação a morar na Colômbia, por exemplo, foi muito mais simples, né? Era um país de características culturais muito semelhantes. Nos Estados Unidos foi muito mais difícil, né? Eu passei anos tentando entender como me adaptar, como adotar o estilo de vida americano sem perder minha própria essência, da minha própria família, né? Eu já vim para cá com família, tinha crianças pequenas, então foi a vida americana é muito mais, ela te recebe, mas ela não te aceita, né? Então é muito diferente isso, né? Você consegue alugar uma casa, comprar um carro, vai estar tudo bem, e o seu vizinho sempre te achará um estrangeiro, até esperando que você vá embora um dia, né? E não é uma coisa de você ficar para sempre. Ele sabe que você está aqui temporariamente, né, usufruindo um pouco do país deles. Então, não é uma coisa simples de fazer. A adaptação mais difícil que eu tive foi para os Estados Unidos. Olha só. Que interessante, assim, essa questão da inserção na cultura. E uma das coisas que você fez para transformar essa história foi realmente se inserir. Como que foi para você essa trajetória toda de inserção na cultura americana para que você fosse visto também como parte? Tem vários aspectos, né? Você tem a parte familiar, social, de negócios, são coisas diferentes, tá? Na parte familiar, conforme meus filhos iam passando na escola, eles entraram aqui, eram muito pequenos, entraram no jardim de infância, depois foram para a primária, a secundária, até a faculdade. Então a gente vai aprendendo no processo como funciona ser americano, né? Americanizar a educação, por exemplo. Então isso é diferente. Tá? Então isso foi um processo que a gente aprendeu. Eu nunca tinha feito faculdade nos Estados Unidos, então eu não sei que é dormir num dorm, né? Um dormitório americano que você vê nos filmes, só quando você está lá você entende como funciona. Tá? Quando meus filhos foram para a universidade, eu fui entender como é que funcionava. Né? Não tem ninguém que te conte como é que é o dia a dia disso. Tá? Na parte social, como é que você se insere no ambiente, na sua cidade, no seu ambiente social é diferenciado também. Né? O americano ele não vive num grande país, nem numa grande cidade. Ele vive em comunidades menores. Né? Tem um amigo meu que dizia que isso aqui é um grande arraiá. Né? Então você tem que estar sempre integrado na sua estrutura social local. Né? É mais importante saber quem é seu prefeito que quem é seu presidente. Porque o seu prefeito vai limpar a sua rua, seu presidente não. Né? Então, como é que você trabalha politicamente, socialmente, as relações locais é muito importante. Isso a gente aprendeu muito aqui. Né? Na área de negócios também, né? Como fazer negócio com o americano. Né? A gente do Brasil, a gente tem a síndrome eu sempre digo uma lei antiga chamada 8666, que é a lei do menor preço das compras públicas, né? Tudo você faz 3 cotações e escolhe a mais barata. O brasileiro acha que tudo tem que fazer 3 cotações e contratar a mais barata. O americano não faz 3 cotações, não contrata mais barato. Ele contrata quem ele quer contratar, que ele dê mais valor para ele. Então você tem que entender qual é o valor que você traz para o cliente americano e se apresentar nesse valor. Não é ser mais barato. O mais barato para você acha que é mais barato, seu menor preço, pode não ser o adequado para ele. Porque o importante é o serviço adequado que você recebe, né? O produto adequado que você recebe. Então, se você tem o valor, eu tenho dinheiro para pagar, por que eu vou pagar o mais barato? Vou pagar o que eu preciso comprar. Tem que fazer sentido, realmente, né? Fazer essa conexão e fazer sentido com o cliente. Isso. Faz todo sentido. E até nesse processo todo de adaptação, de entender cultura, de mergulhar nesse cenário, de aprender a viver isso,
Tenho certeza que você já viu vários brasileiros aí com características que não se adaptaram ao cenário americano, né? Muitos deles tenho certeza. E também o que que você vê que são as principais características que fazem com que o brasileiro aqui ele continue sendo visto como um estrangeiro e também, ao mesmo tempo, seja visto como aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Também. Como que é isso para você aqui? O que que você destacaria nessa parte? Eu acho que a inserção social é muito importante, né? Entender como funciona a sua cultura local. Eu vejo muitos brasileiros que chegam aqui conectados no WhatsApp com a sua família, com seus amigos que ficaram no Brasil, ou até estão em outros lugares, mas você não cria relações locais, não cria laços locais. Uhum. Ou quando você cria laços locais, você opta por estar só se relacionar com outros brasileiros da sua região. Então, quando eu estou numa região que tem poucos brasileiros, então eu conheci uma pessoa que mora em Cincinnati, e eles, não, temos muitos brasileiros aqui, somos 40. Eu acho que no meu prédio tem mais de 40 brasileiros, eu não os conheço. Tá? Então, a capacidade que você tem de reunir as pessoas e fazer relações com outros grupos é muito importante. Né? E eu brinco sempre, né? A coisa mais importante de você entrar nos Estados Unidos é deletar o WhatsApp. Não é que você não precisa do WhatsApp para falar com a casa, não é isso, mas você não pode estar conectado sempre vendo a política do país, sempre se preocupado com o que está acontecendo lá. Né? Você nunca cruzou a fronteira. Uhum. Né? Mentalmente, a sua vida continua lá. Não estou dizendo para você rejeitar o seu passado, não é isso. Mas você tem que ter a capacidade do entendimento de como funciona o seu novo país, sua nova cultura, seus novos amigos, né? E as formas de você se comportar. Tem coisas que eu vi um brasileiro reclamando, porque aqui é um absurdo, me multaram na praia para estar tomando uma cerveja. Sim, na praia não se bebe cerveja. Então, mas praia é lugar de cerveja no Brasil, ou no México, São ou em outro regras, lugar. né? São regras, né? Eu digo que o americano, na vida americana, é muito simples, porque você precisa seguir regras simples. E o brasileiro tem muita dificuldade de seguir regras simples. Nós fomos criados para criticar, questionar regras simples. Né? A lei não pega no Brasil. Né? Aqui a lei também não pega, mas como é que a lei não pega? É para cumprir, e se ela não é boa, vamos mudar a lei. Enquanto ela estiver vigente, tem que se cumprir essa lei. Uhum. Né? Então é um modelo diferente de pensar a vida americana. Né? O americano, isso está errado. Vou falar com o meu representante no Congresso para mudar isso. E é assim que funciona. Uhum. Não é, vou descumprir isso. Se eu for descumprir isso, eu vou pagar uma multa, serei preso. Tem Então, consequência. tem consequências. Uhum. Né? É um estado, e o americano é um estado de muito policialesco. Né? Tem muita vigilância entre as pessoas e a polícia. Uhum. As pessoas esquecem que o seu vizinho não está te denunciando, né? Ele está garantindo a própria liberdade dele. Né? Eu tenho um amigo meu que morava em Washington e que ele fez uma festa na casa dele, uma festa que ia ficar até tarde com música, e ele convidou o vizinho, para afinal de contas, né? E o vizinho foi para a festa. Né? O vizinho chegou na festa, ficou até às 10 horas da noite, às 10 horas voltou para casa e chamou a polícia. Olha. Porque é para ficar em silêncio depois das 10 da noite. Ele estava na festa até às 10. Uhum. A regra é essa. Mas achei legal o que você trouxe, né, do jeito de pensar. A gente olha como uma denúncia. E não é denúncia, é liberdade, é a defesa e é a regra. Todo mundo quer que funcione, e por isso que funciona. Né? Então, acredito que acho que essa é uma grande diferença. Você estava comentando comigo, Fernando, sobre vários tipos de amigos que você tem aqui também. Né? Então, você falou de um porto-riquenho, um português, pessoas muito diferentes. Você tem muito contato com brasileiros também, tem contato com americanos, enfim. Essa disciplinaridade de pessoas, multicultura que existe, que você tem acesso. As pessoas que dão certo aqui nos Estados Unidos, o que elas, não que tenham uma receita de bolo, mas o que você destacaria para que você consiga colocar numa lista, né? Assim, é basicamente isso que eu vejo em comum entre elas. Você tem que entender o que você faz bem e para quem. Tá? Então, quem dá certo aqui, não interessa onde você está. Eu posso querer ser o motorista de limusine que serve aos brasileiros que vão para Orlando. E eu tenho um público, eu tenho uma quantidade de mercado suficiente que eu quero fazer. É um bom negócio. Isso é um êxito na sua vida. Então, você tem que entender o que você faz bem e para quem. E entender como funciona esse mercado específico. Tá? Então, aqueles brasileiros que deram certo para trabalhar com americanos
ou colombianos, ou etc., que trabalhavam americanos, é porque eles entenderam o que o americano valoriza, que como o americano compra e por que ele compra. Tá? Não é, eu não vou vender só porque eu sou brasileiro, porque eu sou mais barato, né? Eu vou vender porque é aquilo que ele estava querendo. Então, eu tenho brasileiros que trabalham em bancos que só atendem brasileiros. Eu tenho brasileiros que trabalham em bancos que só trabalham com americanos. Não tem nada errado nisso. Tá? Eu entendi a cultura americana. Onde ele está inserido. É como ele está inserido. Então, o mais importante é entender o que você quer fazer e encontrar o seu nicho de inserção no mercado. Pelo tamanho do mercado americano, qualquer nicho, qualquer buraquinho na parede que tenha, é gigantesco. Tá? Um buraquinho na parede, o mercado americano é muito grande. Né? Você vem do Brasil, não, um PIB de 2,1 trilhão de dólares, eu tenho Estados Unidos de 23 trilhões de dólares. Então, é mais do que 10 vezes o Brasil dos Estados Unidos. Então, eu tenho um mercado para todo mundo. Então, eu do Brasil, olha esse mercado gigantesco, eu acho que vou chegar lá e vou conquistar alguma coisa. Né? E eu chego correndo, venho, bato a cabeça e quebro a cabeça, né? Porque a parede é muito grande, muito profunda, muito dura. Para você entrar numa parede, você tem que fazer um buraquinho muito pequenininho. Né? Tem que pegar uma máquina de estourar, fazer um buraquinho, isso você entende. Só que essa parede americana é muito profunda. Então, no Brasil, a parede é fina, o mercado é muito tênue, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu tenho que vender para diferentes mercados para poder sobreviver. Senão eu não consigo viver. Né? Aqui não. Aqui você pode fazer uma coisa só, sua vida inteira, e essa única coisa só, sua vida inteira te dá, né, uma especialização, te dá um conhecimento, uma profundidade no negócio muito grande, e te dá um mercado que você precisa. Você pode ser especialista em parafusos que apertam para a esquerda. E você acha que não tem mercado para isso? Tem. Terá mercado para isso. Quanto mais nichado, mais estratégico e mais chance de ganhar dinheiro, né? O que as pessoas vêm aqui buscar, inclusive. É um mercado de especialistas. Exatamente. E como que você vê, né? A questão está aqui em Miami agora. Eu venho de um movimento China, Vale do Silício, enfim, cada vez mais Miami chamando a atenção, né, a nível global, até sendo chamada de Silicon Beach também, né? Esse cenário todo que está sendo construído aqui. Você acompanhou Miami também, né? Muito movimento de transformação e que está acontecendo ainda. Como que você olha para o cenário de Miami hoje perante aos Estados Unidos e perante ao mundo? Miami mudou muito nos últimos 10 anos. Tá? Eu estou aqui em Miami desde 2004. Tá? Era um balneário. Era um balneário, né? Quietinho, né? As pessoas achavam que eu vinha aqui só para se aposentar. Né? Isso era a impressão de fora. Miami é uma cidade de aposentados ou de bagunça, né? De festa, clubes, e boates certo? Não é bem assim, né? Uma cidade que tem a região do sul afora, que são 6 milhões de habitantes, com o poder econômico que tem, não pode viver só de festa, boate, né, e aposentado. Né? Tem toda uma infraestrutura de negócios que funciona para apoiar. Até se fosse isso mesmo, eu tenho que ter outras coisas. Tá? Então, por causa dos aposentados, dizem, né, você tem uma área médica muito forte. Uma área médica muito forte demanda que tenha mercado farmacêutico, você tem que ter tecnologia na área médica, você tem várias inovações em área médica que foram desenvolvidas em Miami, né? O joelho de titânio foi desenvolvido em Miami, tem várias coisas que foram desenvolvidas aqui, as pessoas não sabem disso, né? Então é uma comunidade que tem é muito vibrante, né? E Miami é uma cidade muito nova, né? Uma cidade que tem 100 e poucos anos de idade, né? Foi formada por interesses de investimentos em turismo, né? Miami foi criada para ser um lugar onde você investia e ganhava dinheiro, né? E continua assim até hoje, tá? Miami teve fluxos de crescimento, né? Teve o primeiro fluxo de investimento em Miami que você pode ver a arquitetura da cidade, né? O primeiro fluxo de crescimento que foi os anos 20, a Art Deco, que foi até a crise de 29, então Miami cresceu. Quando teve a crise da Bolsa, Miami parou de crescer. Aí depois Miami voltou a crescer depois da Segunda Guerra Mundial. Por que depois da Segunda Guerra Mundial? Porque Miami Beach era o centro de treinamento do exército americano. Aí quando o pessoal voltou da guerra, eles gostaram de morar aqui. Então você vai nas várias cidades, são tudo casas dos anos 50. Então você tem um crescimento de Miami nessa época também. Depois você teve um fluxo de dinheiro de quando Cuba virou comunista, esses cubanos de dinheiro vieram para Miami, não foram sem dinheiro. Então Miami teve um crescimento, né? O polo econômico da região na época, antes de Fidel Castro, era a Havana. Depois Fidel Castro passou a ser Miami, tá? E
a cubanização de Miami não foi uma coisa ruim para a época, né? Até os anos 70, 70 não foi ruim. Só depois, nos anos 80, quando teve a invasão dos narcotraficantes colombianos com a exportação dos prisioneiros cubanos, que Miami foi uma cidade violenta. Não era. Mas era uma cidade muito americana, aliás. Tinha pouquíssimos latino-americanos aqui, além dos cubanos. Aí depois Miami cresceu muito com as crises da América Latina, né? Cada vez que teve uma crise com um país da América Latina, os endinheirados vieram para Miami. Teve crise na Argentina, vieram todos para Miami. Teve crise no Brasil, vieram todos para Miami. Crise na Colômbia, vieram todos para Miami. Crise na Venezuela, vieram todos para Miami. Primeiro vem as pessoas com dinheiro, trazem seu dinheiro, seus investimentos, depois vem o resto acompanhar. Então você tem uma população latina grande. Miami tem, mas não é 100% da cidade, né? Hoje se diz que 60% de Miami tem origem latina, não é 100%. Então 40% não é. Né? São americanos mesmo, né? Que vivem em inglês, que trabalham em inglês, que a vida aqui funciona em inglês. Então você teve um crescimento na área de tecnologia em Miami, principalmente durante o Covid, né? Porque aí tem uma história pitoresca, né? Teve uns V6 do Silicon Valley, você falou em Silicon Valley, que vieram para Miami durante o Covid, e São Francisco estava fechado, não se podia sair na rua, Nova York também, e eles vieram para Miami e no Twitter, um conversando com o outro, disse, nossa, tive mais reuniões interessantes nessa última semana em Miami que os 2 meses aqui em São Francisco. Aí o outro respondeu, por que nós não mudamos Silicon Valley para Miami? Aí o prefeito de Miami, Francis Soares, botou no Twitter, how can I help? Como eu posso te ajudar? Isso é verdade, tá? Esse Twitter existiu. Logo depois ele fez um outdoor e botou lá em São Francisco, mude-se para Miami, e vários fundos de investimentos de VCs vieram para Miami, trazendo também as startups que eles investiam. Então, durante o Covid, Miami cresceu muito em startups e fundos de investimento, e hoje Miami é um ecossistema em crescimento nessa área, tecnologia, inovação e investimentos também, né? Miami sempre foi um lugar de ter muito dinheiro, né? Eu brinco que Miami era um estacionamento de dinheiro, né? A pessoa escondia o dinheiro aqui, guardava em apartamento, né? Passou a ser um lugar de ter investimentos também. Né? Então, Miami hoje é o local, o ecossistema, o momento de Miami é muito positivo. Não é como era 2 anos atrás, quando no auge do Covid, quando estava aquela excitação toda. Agora essas coisas estão acontecendo de forma mais racional. Tá? Não tem mais os bilhões de dólares investidos em ideias idiotas. Né? Mas tem coisas acontecendo bem legal. Acho que o mundo passou por um cenário de muita consciência também nesse processo todo de Covid. Antes a gente via o dinheiro aí sendo distribuído para qualquer pessoa. Agora o mundo, de modo geral, está um pouco mais consciente nesse cenário, né? Eu fico impressionada, Fernando, o quanto você tem de profundidade e contexto para trazer as coisas. Eu acho que isso dá uma bagagem para quem está assistindo. Então, se você quer entender sobre o cenário americano, eu acho que o Fernando é um excelente exemplo, porque você procura entender o contexto, o conteúdo com contexto e a diferença de mapa e território. Porque às vezes a gente olha ali para os Estados Unidos, né, aqui para os Estados Unidos, e a gente entende, vamos vir para cá, vamos ganhar dinheiro, chega aqui, é outra realidade, tem um contexto, tem um cenário para se aprender. Então, assim, acho que essa questão é super importante. E Miami está muito bem posicionada, né? Cada vez mais a gente vê esse movimento todo acontecendo aqui, principalmente para a inovação, e desmistifica até a questão da Flórida, né, também. Então, a Flórida, né, enfim, como que é a Flórida e o quanto está acontecendo de coisas aqui também. Eu queria que você me contasse um pouquinho do movimento que você tem feito na prática aqui, né, de construir esse back-office para as empresas de tecnologia e também de ajudar essas empresas a entrarem no cenário americano por meio da Flórida. Como tem sido isso e como a gente está falando aqui com brasileiros, né, também, como que a gente pode trazer mais brasileiros para esse movimento? Como que você enxerga esse cenário? Eu acho que Miami é uma excelente porta de entrada. Né? Eu não estou dizendo que as empresas que vão entrar para Miami, as pessoas vão vir morar aqui, eles vão obrigatoriamente fazer negócios aqui. Tem negócio em Miami? Tem. Tá? Mas, por exemplo, tem uma empresa de agritech especializada em milho. Não tem milho em Miami. Milho está em Indiana, está em Illinois. Né? Então, eu usei esse exemplo. Tem uma das empresas que trabalha com a gente que é especialista em agritech nessa área. A gente faz a operação da empresa daqui, de Miami, mas o grosso da sua equipe está em Indiana. Tá? E toda a venda, toda a parte do laboratório, até de desenvolvimento de tecnologia, estão fazendo lá em Indiana.
Tá? A gente daqui a gente consegue fazer o apoio dessa empresa aqui. Tá? Então tem muita, como plataforma de entrada é muito boa. Então é muito importante entender, né, tem outra empresa que a gente está apoiando que é na área de manufatura. A Flórida tem bastante manufatura, não em Miami, mas no centro da Flórida, aquela região de Orlando ali em volta, né, as pessoas não sabem disso, acham que Orlando é só parque, não é não. Tem muita fábrica por ali. Então é um cinturão de manufatura muito importante para a Flórida. Então tem muitas empresas que estão fazendo muito sucesso por ali na área de manufatura. Tem uma empresa que a gente apoia, que a gente está trabalhando nesse mercado, e também o mercado da Geórgia e da Carolina do Sul, que é onde tem o ABC americano, tá? É a região ali do norte da Geórgia e a Carolina do Sul. É muito interessante na área de manufatura. Então, se você quer entrar em diferentes nichos de mercado, você pode vir para Miami, pode vir para Orlando, pode ser onde você quiser, tá? Mas você tem que entender que o importante é ter um aeroporto e uma conexão. Né? Você pode morar onde você quiser. Né? Você pode, mais conveniente para a sua... Você tem conexão com o Brasil, você precisa estar com o Brasil, procure ficar num lugar que tem um voo direto para o Brasil. Mas onde você faz negócio pode não necessariamente estar ali. Então, eu tenho empresas de tecnologia que estão na Filadélfia, né, e que fazem muito sucesso. Tem empresa de tecnologia grande do Brasil que está na região de Detroit, em Michigan. Por quê? Porque lá eles encontraram um nicho de mercado e tem 500 pessoas trabalhando ali. São empresas brasileiras em operação nos Estados Unidos. Só tem que entender o seu mercado. A parte de back office, né, qualquer lugar serve. Né? O que eu nunca recomendo é vou comprar um pacote, né, que eu vi online que serve para mim. Né? Vou montar uma LLC em Delaware. Você não sabe o que é uma LLC, não sabe o que é Delaware, você não deve estar fazendo isso. Né? E eu escuto muito isso das empresas brasileiras, na América Latina em geral. Eu procuro um lugar que não tenha vantagem fiscal, benefícios fiscais. Aí eu tento te explicar que na Flórida não tem benefícios fiscais porque eu não tenho imposto a pagar. Então, como é que eu vou ter benefício fiscal se não tenho imposto devido? Eu não preciso de imposto do benefício fiscal. Então, teve uma empresa que trabalhou com a gente que ele resolveu abrir em Connecticut, porque em Connecticut deram benefícios fiscais. E quando ele fez a comparação, o benefício fiscal que recebeu em Connecticut, que parava depois de 2 anos, sai muito mais caro do que ele abriu uma operação na Flórida, no Texas. Porque são estados que não têm um imposto a pagar e o custo de vida é mais barato. Então, o custo total da operação, para ele, ficou mais caro, porque ele foi procurar o benefício fiscal, que não é mais importante. O importante é como você ganha negócio. Né? O imposto a pagar é uma premiação pelo êxito do negócio que você teve. É o contrário. Essa é a cabeça americana. Sensacional. Até esse ponto que você falou, né, o contexto para a internacionalização tem que ser muito bem pensado e analisado, porque eu posso vir morar num lugar, fazer negócios com outros e conseguir fazer, acho que montar esse quebra-cabeça, né? Você estava também explicando um pouquinho sobre o cenário da internacionalização, que existe uma gamificação para isso, né, um passo a passo ali, que pode ajudar o brasileiro a fazer um movimento muito mais consciente e planejado. O que a gente sabe que é um problema, né? Porque, assim, de modo geral, nós sabemos que o brasileiro acaba vindo com a coragem e depois pensando nesses outros pontos. E você tem esse background para conseguir ajudar. Quando você olha para uma empresa e vai fazer uma análise de internacionalização dela, o que você busca? A minha pergunta, vou mudar um pouquinho ela agora, tá? Todo mundo que te procura para internacionalizar, você fala, não, eu vou te ajudar e você vai vir, ou não, eu preciso de uma seleção e se você não tiver isso, não dá para a gente começar um movimento. Vamos lá. O primeiro passo, né, eu chamo de psicologia empresarial, né? Tem que saber quem é você, o que você faz bem, o que você quer fazer fora. Para quem? Né? Para quem é depois. É muito comum você pegar uma empresa de tecnologia, principalmente, eu faço inovação digital, transformação digital. Aí você vai começar a fazer o trabalho com a empresa e ver que 80% da receita da empresa é venda de licença Microsoft. Não está errado, tá? Mas o que você está querendo, o que você usa para se posicionar no mercado, não é o que você faz de melhor. Você faz de melhor vender licença da Microsoft. Não tem nada errado em licença da Microsoft. Você pode crer, se você faz isso muito bem, por que você não faz isso aqui? Né? Então, essa é o que você faz melhor. Então, porque tem coisas que, aí, sendo polêmico, né?
passa muito pelo ego do empresário, né? Não, mas eu sou muito bom nisso, né? E eu posso fazer tudo, né? O que você precisa entender é que você pode fazer tudo, mas você não conseguirá fazer tudo. Você não terá tempo de fazer todas as funções que uma empresa necessita para internacionalizar. Você vai ter que contar com um apoio, tem que contar com pessoas que funcionem com você, pessoas que consigam entender o que você faz, e especialistas mesmo, que já estão no mercado até para montar a sua operação. Então, isso é o que a gente faz. Tá? Então, a primeira coisa que fazer é entender o que você faz de melhor, né? E a segunda coisa é entender se o que você faz de melhor, onde se encaixa no mercado. Então, nesse processo de gamificação que você falou, é como se fosse um videogame, né? Você tem que passar de fase em fase. Primeiro eu tenho que me conhecer, depois eu tenho que conhecer o mercado, depois eu tenho que conhecer como é que são os competidores, como é que... Então, são vários passos nessa. Fiz um joguinho que trabalha isso, né? Que você tem que cumprir, né? E tem dois passos que são muito importantes, tá? Um é capital, né? Dinheiro, né? Quanto dinheiro eu vou precisar investir para entrar no mercado americano? Eu vejo muitas empresas brasileiras dizer, não, eu vou chegar, vou vender, depois do dinheiro que eu vender, eu vou reinvestir. E eu acho que 100% das vezes não dá certo. Não é poucos, não. Tá? Porque a primeira venda demora. Porque o americano compra diferente. Ele tem que ter confiança em você. Né? Você não vai só... Para você ganhar escala, você tem que ter o conhecimento de como funciona o mercado. Então, para você ter esse capital para investir suficiente, você tem que estar preparado para investir. Tá? Aí as pessoas no Brasil têm muita dificuldade em investir dinheiro, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que não cobra imposto sobre dividendos. O Brasil, Gana, Tuvalu, são países... Né? E o que significa isso? Que para o empresário brasileiro, o dinheiro da empresa é o dinheiro do próprio bolso. Porque ele já distribuiu o próprio bolso. Então, um empresário pequeno, médio, ele não tem dinheiro na empresa para investir. O dinheiro já é da família dele. Então, ele tem que passar por um processo mental de disponibilizar o dinheiro que ele já tem no próprio bolso dele, que ele já até, muitas vezes, pagou um imposto sobre isso, para o crescimento da empresa. Às vezes ele tem sócio, ele tem funcionário. Não vou fazer. Tá? Isso parece estranho, mas eu já escutei isso várias vezes. Eu já vi isso várias vezes de empresários brasileiros. Mas eu vou gastar 100, 200, 500 mil dólares para os Estados Unidos? Esse é o valor que você tem que botar. Ah, não, mas com esse dinheiro eu estou com a vida resolvida no Brasil. E não vem. É um pensamento de curto prazo, não olha para o todo. Muito comum. Caramba. E essa questão do investimento também é muito diferente aqui, né? Se você comentou a questão dos investidores virem para o cenário de Miami, e no Vale, por exemplo, tem um movimento contrário, né? Não é a pessoa que vai atrás do investidor, é o investidor que está ali disponível e você tem tantas oportunidades que você pode escolher esse investidor. Como está funcionando isso em Miami hoje? Existe algum match entre a empresa que está vindo para cá, que ela possa fazer um movimento também de investimento para tracionar aqui dentro? Como que isso funciona? Tem, tá? É interessante falar do Silicon Valley. O Silicon Valley, em 2025, é assim, tá? Em 1960 não era assim. Sim. Tá? Então, o Silicon Valley chegou a um ponto de maturidade de investimento que demorou 60 anos para acontecer. Tá? Miami tem 10 anos. Então, não vai chegar lá tão rápido assim. Tá? Então, não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas você tem vários grupos anti-investidores aqui? Tem. Você tem... os valores são muito mais baixos, são muito mais baixos. Sim. Mas não é zero. Há 20 anos atrás era Tem oportunidade. zero. Tem oportunidade. Agora, como funciona? Você tem que montar. Eu consigo capital nos Estados Unidos, aqui em Miami, para uma startup que está no Brasil? Consigo. Eu consigo capital para uma startup brasileira que está entrando nos Estados Unidos para investir no mercado americano? Consigo. É fácil? Não. Tem várias startups que foram montadas e nasceram no Brasil. Você vem para cá, você tem que mudar a sua forma de fazer negócio. Você tem que adaptar a sua operação. Você tem que entender que você passou a ser uma startup nos Estados Unidos também. Então, a mesma sofrência que você teve lá atrás, na sua primeira startup, quando você internacionaliza a empresa, você vai fazer isso tudo de novo, e em dólar, mais caro. Tá? Então, você tem que se adaptar a esse mercado. Já sou investidor de algumas empresas, já investimos em algumas empresas que fizeram esse processo. É muito dolorido, é muito solitário e é muito caro fazer. Você consegue, vou chegar na frente, vou levantar $1 milhão
e com isso eu estou bem. Em dólares você vai só começar a tocar no mercado. Porque quando você pensa no mercado americano, via de regra, né, uma startup americana começa com o cara ter uma ideia na mão, né, e friends and family, né? Ele vende o carro, né, vai dormir debaixo da ponte, né, até sair a ideia, até ele começar, até o negócio existir, até ele conseguir convencer um anjo a botar um dinheiro para ele. Um anjo americano bota, em média, $300 mil. É dinheiro para jogar fora, certo? Quando eu chego num seed money, um seed money americano é $1,5 milhão, $2 milhões. Não é $200 mil, como é no Brasil. Porque com menos do que isso, você não vai conseguir verificar a aceleração do mercado. Sim. É uma regra americana. Para você depois fazer uma série de 10, 15, $20 milhões. Tá? Vai para outro game. Então, é isso. Então, esses são os números americanos. Então, se você está no Brasil achando que você, não, vou levantar só $300 mil no Brasil e vou chegar lá e vou abrir o mercado americano, não vai. Com 300 mil, você está aqui numa fase de anjo ainda, criando um MVP americano. Então, você tem que botar esse dinheiro no seu investimento. Eu vou chegar aqui porque eu preciso levantar $1,5 milhão depois para ganhar atração no mercado. Sim. É a cabeça, é a regra, é o como funciona, né? E que nem você falou, é diferente o Vale daqui. Por isso que eu queria até entender, porque é algo que está se formando muito forte agora em Miami e a gente vê esse cenário de empresas e tecnologia acontecendo. Fernando, assim, sua trajetória está caminhando para o final, eu ficaria falando com você aqui de mercado americano demais, porque eu acho que a palavra para você é cirúrgico. Você é muito cirúrgico na questão do contexto americano. E eu queria entender um pouco mais a sua trajetória. Depois de tudo que você viveu e vem vivendo, você está no cenário de inovação, você respira tecnologia e inovação na sua vida. Qual que é o futuro do Fernando? O que ele está sonhando para ele? Qual que é a pergunta famosa aí, né? Não sei se é propósito, eu não sei como você enxerga isso, se é sonho, se é propósito, enfim. O que você ainda quer fazer também? Eu estou montando outros negócios. A gente está já trabalhando para montar uma fintech, né? Eu estou para uma empresa de health tech também, que a gente está investindo e está trabalhando junto com ela também, para trazer para cá. Agora, talvez eu pensei agora não só nessa parte de apoiar as empresas de tecnologia, mas também montar a minha própria operação. Então, o meu futuro está muito ligado a fazer parte, né, de empresas de tecnologia, como já fiz no passado, como tenho ainda uma empresa de tecnologia do lado aqui que trabalha em um mercado específico, mas a ideia é de fazer mais atenção em mercados na área de tecnologia, na área de fintech, de health tech, mercados querendo muito para o futuro, né? Claro, todos com AI, porque não existe futuro e presente, né? Não existe tecnologia hoje sem AI. Exato. Né? Não é que nem você vou montar uma tecnologia sem internet. Não existe mais. Sensacional, que incrível. E eu achei muito interessante você falar, né, de health tech, enfim, fintech, você diversificando, mas continuando nichado em tecnologia, que é super importante, que é o seu core, né, ali basicamente. Fernando, a gente sempre encerra essa parte do Quem Faz Lá com uma mensagem para os brasileiros que estão no Brasil, tá? Esse podcast ele vai sair no Brasil para brasileiros que estão lá e querem conhecer mais o mundo, querem ou aprender e levar tecnologia para suas empresas, né? Ou eles querem trazer deles para cá também. Que mensagem final você traria para eles agora? Você me pegou de surpresa, tá? Mas talvez uma frase que seja bem clássica, né? O André Breton disse há muitos anos atrás: você tem que ter os olhos selvagens. André Breton é um autor francês do século XVIII, e que ter os olhos selvagens que você tem que ter a capacidade de ver o que os outros não estão vendo. Você tem que ter a capacidade de enxergar o que os outros não estão vendo. Então, os olhos selvagens tem que entender o que você faz, identificar no mercado mesmo, né, as oportunidades que só você sabe que você pode resolver e focar nisso. Sensacional, sensacional. Obrigada pelo seu tempo, foi um prazer, assim, o quanto eu aprendi nessa entrevista agora foi sensacional, adorei te conhecer melhor, espero que a gente faça várias parcerias e movimentos juntos, conta com a gente também, e obrigada por mais uma vez abrir as portas aqui. Obrigado a vocês. Obrigada.